Então, é aquele negócio. Pode dar errado para os dois ou pode dar certo para os dois. E existe a possibilidade, sim, do patrocinador do Corinthians contratar mais um jogador midiático. Eu acho mais fácil que ele saia numa janela de meio de ano. Fernando Ribeiro, Belo, é verdade que o Corinthians pode trocar o Pedro Raul pelo Lucas Alário? A gente falou isso ontem aqui ou foi depois? Ou foi no outro programa que eu falei sobre isso? Eu acredito que você tenha falado no outro programa, esse burburinho ficou bastante forte ontem aí nas redes sociais, né? Eu vou até dar os créditos do rapaz que trouxe essa informação, ô Belo. É o Lennon Haas. Lennon Haas, ele acredito que seja, olha, é jornalista e comunicador, e ele trouxe essa informação aí. Tem até um cortezinho do vídeo aqui do Instagram dele, se você quiser eu coloco na tela, se já foi falado a gente pula, mas ele passa mais detalhes dessa possível negociação. Quer que jogue aí Eu na tela? posso passar a informação, um abraço para o Lennon Haas, dando os créditos a ele, né, que passou essa informação que ontem se espalhou que nem água pela internet. Mas o que acontece é o seguinte, o Pedro Raul, ele gostaria de ir para Porto Alegre porque a família dele mora em Porto Alegre, né? A família do Pedro Raul mora em Porto Alegre, a família dele tá lá. Só que o Alário, ele tem, se eu não me engano, 36 anos de idade, é um negócio assim, Ele tem 30... 5 anos a mais que o Pedro Raul. Então ele tem 33, porque o Pedro Raul tem 20... Não, ele tem 32, 32. 32, porque eu exagerei, então. Ele tem 32 porque o Pedro Raul tem 27. É... Ele tem 32 anos de idade, é 5 anos mais velho. Ele ganha mais que o Pedro Raul. O salário do Alário, do Lucas Alário, é maior do que o salário do Pedro Raul. E ele está para o Inter, assim como o Pedro Raul está para o Corinthians. Né? Ele é reserva. Ele não tem chance, senão não estaria sendo envolvido em uma possível negociação. Então, é aquele negócio. Pode dar errado para os dois ou pode dar certo para os dois. Como o Jadson e Pato, por exemplo, deu certo para São Paulo e para Corinthians, né? Os dois estavam mal nas duas equipes, os dois foram bem, o Pato no São Paulo e o Jadson no Corinthians. Pode acontecer, mas eu acho um negócio meio duvidoso. Você vai trocar um cara que tá dando errado no Corinthians por um cara mais velho, mais caro e que tá dando errado no Inter, ô Samuca. Ah, Belo, olha, o Pedro Raul hoje praticamente a gente tá perdido, né? Eu não vejo a gente olhando o norte aí que de repente o Pedro Raul vai dar a volta por cima. Pode acontecer, sim, mas eu acho a possibilidade muito remota. De repente, empréstimo de uma temporada, será que não seria uma boa? Porque ambos estão descontentes com os jogadores nas suas equipes. Agora, tem um ponto a ser levado em consideração, né? Que o Pedro Raul, entre aspas, só é ruim. E o Lucas Alário é bom, mas só que ele tem problemas com o joelho, principalmente, né? Tem problemas no joelho, então isso daí acaba desfalcando ele aí da equipe, cara. Então tem que avaliar. Eu acho que uma troca com o Pedro Raul, seja ela qual for, eu não vejo com maus olhos. Porque o Pedro Raul, a gente praticamente não vê possibilidade desse cara entrar e agregar alguma coisa no time, Belo. Então, o não você já tem. É chegar Mas eu acho que na rainha do baile, pô. dá pra pensar numa troca por um cara melhor, porque você vai trocar por um cara que você também não vai usar e que você vai pagar mais. Você vai aumentar a folha salarial, aumentar ainda mais a folha salarial, que já é cara, porque o Pedro Raul veio ganhando muito, é um dos maiores salários do elenco, e você vai aumentar ainda mais por um cara que vive machucado. Eu acho que dá para você pensar em coisa melhor, entendeu? Se eles estão pensando em fazer isso, deve ser muito mais pelo fato do Pedro Raul querer ir para Porto Alegre. Porque tem coisa melhor pra você fazer. Pô, troca pelo... Como é que chama o cara do Cuiabá lá? O do rabinho de cavalo lá? Isidro O Pita. Isidro Pita. Pô, troca pelo Isidro Pita, sabe? Troca por um cara que pelo menos você pode utilizar como reserva ali, sei lá, mais barato. Mas quem que vai ser louco de pegar o Pedro Raul no Isidro Pita? Isso é caso de prisão pro cara do Cuiabá, se o cara aceitasse um negócio desse. Pô, o Pedro Raul arruma emprego todo ano, velho. Tem time bobo que faz contrato de 5 anos pra ele? Né? Tem coisas no futebol que a gente... O Santos queria o Pedro Raul. O Pedro Raul não quis ir pro Santos. O Santos queria o Pedro Raul esse ano. Fábio Carilli. Vamos falar com o Carilão, se ele quer de novo. Se bem que o Carilão acho que vai sair do Santos, né? Vinícius Dias, Samuca... Para. Não. Deixa eu ver. Bruno Yamamoto. Celebrates.
14 months of membership. Onde vai ser o churras? Mariporã ou Sorocaba? Ah, vamos fazer na Grande São Paulo mesmo, né? Deixa o pessoal lá tranquilo. Vai que cachaça, facas pontudas em Mariporã. Não sei se pode desenrolar bem essa história, não. Wallace Brito, mesmo sendo mais velho, a gente se livra de um alto salário e baixíssimo rendimento. Se o contrato foi mais curto, já é uma melhora. Cara, a gente se livra de um alto salário e baixíssimo rendimento por outro alto salário, mais alto ainda, e baixíssimo rendimento, mais baixo ainda. Porque o Pedro Raul vai pelo menos para o banco. O Alário está no departamento médico. Então, eu não entendi a sua mensagem, sinceramente. Respeito, mas não entendi. Porque se você se livra de um alto salário por um mais alto, e um baixo rendimento por outro pior. Ô Belo, Ah, tá um burburinho forte nesses últimos dias. Inicialmente, acredito que foi o Samir Carvalho que trouxe aquela informação de que talvez Roger Guedes estaria no radar. Eu mexi os meus pauzinhos, ativei uns contatos aí, e o que me passaram é que nada, 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 nada. Possibilidade zero. A dona Cindy, a patroa do Roger Guedes, está muito feliz lá no Catar. O Roger Guedes ganha quase 5 milha por mês. Não teria um interesse de voltar para essa pressão e ganhar menos. O Coringão, se Deus quiser, ganhando a Sula e permanecendo principalmente na Série A. Tá forte mesmo esse papo de um midiático pro ano que vem, seja Roger Guedes ou seja outro jogador? sim, primeiro deixar claro que um abraço para o meu amigo Samir Carvalho. Ele não falou que tinha negociação com o Roger Guedes, né, em momento algum. Ele falou que foi falado o nome do Roger Guedes, que é a mesma informação que eu tenho. Que foram falados vários nomes, assim, 30, 40, sei lá quantos nomes foram falados, e o Roger Guedes era um deles. E o Paulo Pitombeira, que é o empresário do Roger Guedes, é muito ligado ao Augusto Melo, porque houve várias negociações entre o Augusto Melo e o Paulo Pitombeira esse ano, inclusive a quase contratação do Carille. O Augusto Melo tinha acertado com o Pitombeira a chegada do Carille, aí no final das contas o Santos não liberou da multa. E existe a possibilidade sim do patrocinador do Corinthians contratar mais um jogador midiático. Existe, mas eu tenho a mesma informação que você, que o Roger Guedes é muito difícil. Eu só não falo impossível porque eu já vi de tudo no futebol, mas é muito difícil ele vir pro Brasil, porque ele ganha quase o dobro do Memphis, velho. Tipo, porra, um cara que tem uma repercussão mundial como o Memphis ganha 3 milhões de reais. Contratação do Memphis pro patrocinador foi maravilhosa, saiu em todos os jornais do mundo, né? Que o patrocinador Esportes da Sorte trouxe o Memphis para o Corinthians. E eles pagam 3 milhões de reais. Aliás, eles nem pagam 3 milhões de reais, eles pagam 2.200. O Corinthians paga 800 para o Memphis. Eles gastam 2.200 por mês. O Corinthians gasta 800. E o Roger Guedes ganha 5 milhões de reais. E a contratação do Roger Guedes faria um barulho aqui no Brasil, mas fora do Brasil ninguém falaria. Não vai sair num jornal de Portugal que o Corinthians contratou o Roger Guedes, ou no jornal da Itália, da Inglaterra, porque o Roger Guedes não é um jogador internacionalmente conhecido. Faria um barulhinho aqui no Brasil só. Então, para o patrocinador, não valeria a pena você pagar uma grana dessa pro Roger Guedes. Por isso que eu acho muito difícil. Inclusive, me retificar aí, eu falei que estava negociando, me desculpa, eu coloquei as palavras de maneira equivocada aí, que teria surgido o nome dele, né? Então é isso aí, a informação do Samir, obrigado pela correção. Sul-Americana dá vaga para a Copa do Brasil? Sim. Vinícius Dias? Sim. João Vicente, verdade que Yuri Alberto sai em janeiro? Um salve direto de Singapura. Não vou perguntar, né? Porque mandaram não perguntar. Mas um abraço para o João Vicente, direto de Singapura, que mandou 100 THB, que é o dinheiro de Singapura, que eu não sei qual burrice a minha, deveria saber. Mas o Yuri Alberto, ele pode sair em janeiro, eu acho difícil, tá? Porque a janela de final de ano europeia não é a janela forte. Então não é a janela em que os times europeus gastam muito dinheiro. Mas o Yuri Alberto sempre recebe sondagens do futebol europeu. Porque ele é novo, ele é um atacante visado, sim, na má fase e na boa fase. Não é porque ele tá em boa fase agora, não. Quando tava na má fase, que o torcedor corintiano não queria ver ele nem de perto, ele era sondado por clubes europeus. E
agora também é sondado por clubes europeus. Os empresários do Yuri Alberto vivem recebendo, não proposta, tá? Não proposta, assim, com valor, nada. Sondagem. Tipo, será que ele gostaria de jogar aqui, né, no meu campeonato, tal? Então, pode ser. Não vou falar que ele não sai em janeiro. Eu acho difícil. Eu acho mais fácil que ele saia numa janela de meio de ano, que é uma janela onde os clubes gastam mais, porque ele é um jogador caro. Ele é um jogador que custa 25 milhões de euros. Lembrando que o Corinthians pagou 12 milhões e meio de euros por 50% do Yuri Alberto. 50% ainda pertencem ao Zenit. Né? Então, no total, 100%, 25 milhões de euros. É um jogador caro. Tá? Valeu, João Vicente. Um abraço.